Olá, boa noite. Hoje é 6/3/2025, 6 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus lhe dê saúde. Em nome de Jesus Cristo. Então, que o Espírito Santo falou ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Então, Senaqueribe passou a blasfemar e passou a ficar obstinado para destruir Israel. Então isso foi algo ruim. Sabe, quando uma pessoa quer atrapalhar alguém, quer fazer mal, é como, sabe, aquele desejo ruim, aquela vontade ruim, aquela coisa ruim, aquela vontade de fazer mal a alguém, aquele desejo de atrapalhar, de perseguir, de aborrecer, de arruinar. Lembrando que tem gente que tem esses desejos para com Deus. Você acredita que tem gente que quer atrapalhar Deus, Jesus e o Espírito Santo? Tem gente que quer atrapalhar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Assim Senaqueribe passou a ser. Porque Deus não queria que ele fizesse aquilo e ele passou a querer fazer. Então ele passou a ser contra Deus. Passou a blasfemar, a se levantar contra Deus vivo. Às vezes tem pessoas que fazem isso, acredita? Às vezes tem pessoas que é contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra a palavra. E não sabe que tem muito pouco tempo de vida. Muito pouco tempo. De um dia a 90 anos, a 80, 50, 60, 70, 75, 100 anos, cento e poucos anos. E vive querendo atrapalhar Deus, Jesus, o Espírito Santo, a vontade de Deus, querendo atrapalhar a palavra de Deus. Não seja assim você. Amém? Para que você não perda a sua vida eterna. Então o profeta disse que Deus ia colocar um espírito neles, e eles iam ouvir um ruído, e ia voltar para a terra deles e iria cair a espada. E isso passou a acontecer, a lutar logo dentro de Israel, um contra os outros, contra o mesmo exército. 2 Reis 19, versículo 8. Antigo Testamento, parte 2230. Voltou, pois, a Rabsaque e achou o rei da Assíria pelejando contra Libina, porque tinha ouvido que se havia partido de lá 15. Então eles ouviram que partiram de lá 15, então ele pelejou contra Libina. Libina era uma cidade que tinha em Israel. Então começou a peleja. Voltou, pois, a Rabsaque e achou o rei da Assíria pelejando contra Libina, porque tinha ouvido que se havia partido de lá 15. Então eles não era para ter pelejado, lutado, guerreado. Não era para ter morrido 185 mil soldados. O anjo matou 185 mil. Só de uma chibatada só. Só no momento. Imagine se Deus fosse matar todo mundo que faz o mal. Todo mundo que faz a injustiça. Todo mundo que aborrece a injuria. Todo mundo que persegue, atrapalha a vida dos outros. Imagine se o anjo fosse fazer isso. Imagine se Deus fosse mandar o anjo fazer isso. Imagine só. Se Deus fosse enviar o anjo para matar todos aqueles que é contra a palavra dele, contra os ensinamentos, contra ele, contra Jesus e contra o Espírito Santo. Quantas pessoas não seriam mortas? Quantas pessoas não morriam? Versículo 9. E ouvindo ele dizer de Tirica, rei de Cush, eis que havia saído para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim fareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu coração, não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Então ele passou a blasfemar e se levantar contra Deus vivo. Tem gente que blasfema contra Deus, contra o Espírito Santo, contra pessoas. Não blasfeme contra Deus, contra o Espírito Santo. Não blasfeme. Então, eles passaram a fazer isso. Tem gente que faz isso, é uma pena, porque vai perder a vida eterna. Então, o rei estava determinado a fazer aquilo que era mal, aquilo que era ruim, aquilo que era contrário à vontade de Deus. E não foi bom não, foi ruim para ele e para o exército dele naquele tempo.
Se você quiser fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim, não vai ser bom para a sua vida. Você pode até se dar bem em algum momento da sua vida, mas vem a colheita, o castigo, a punição de Deus no decorrer da vida, e é ruim, é um castigo eterno. Então, Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você sabia que tudo que Jesus ensinou é bom para a nossa vida? É confrontando contra atitudes práticas, confrontando contra injustiça, contra aquilo que é mal, aquilo que é ruim, que o ser humano faz com o seu semelhante. E isso para livrar tanto um como o outro da condenação eterna.